Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Pensava que, se eu falasse menos, sorrisse mais, me esforçasse mais, talvez ele me amasse. Mas não importava o que eu fizesse, meu pai nunca olhava para mim do jeito que olhava para os meus irmãos. Nunca com orgulho, nunca com carinho. Só com indiferença. Meu nome é Alina. Quando eu era criança, parecia que eu era invisível na minha própria família. Meu pai, Richard, não era do tipo que gritava, ele nem precisava. O silêncio dele já dizia tudo. Quando eu tirava só nota 10 na escola, ele mal reagia. Mas quando meu irmão Jake passava em uma única matéria, ele estava até reprovando. Meu pai dava um tapinha nas costas e dizia: "Esse é meu garoto." Eu tinha 12 anos quando percebi isso de verdade. Era Dia dos Pais. Passei horas fazendo um cartão para ele, cheio de glitter, adesivos, e com um poema que eu mesma escrevi. Entreguei para ele depois do jantar, com o coração cheio de esperança. Ele olhou, disse obrigado bem baixo e voltou a assistir o jogo na TV. 5 minutos depois, meu irmão Ryan chegou e jogou para ele uma caneca da loja que dizia #1pai. Meu pai ficou todo feliz, como se tivesse ganhado um troféu do Super Bowl. E eu fiquei ali, segurando meu cartão na mão, me perguntando por que o meu nunca era suficiente. Essa era a sensação o tempo todo, eu nunca era suficiente. Ryan e Jake eram os queridinhos. Ryan era o atleta, sempre batendo o recorde na escola, saía até no jornal. Jake era o engraçado, conquistava professores, parentes, qualquer pessoa. E eu era quieta, a esquisita, a que vivia no quarto escrevendo histórias ou desenhando. Minha mãe tentava compensar, me abraçava e sussurrava: "Você também é especial, meu amor." Mas até ela sabia qual era a ordem das coisas na nossa casa. Se Ryan queria o último pedaço de pizza, ele pegava. Se Jake precisava de dinheiro, papai dava sem perguntar nada. Uma vez eu pedi um caderno novo de desenho, e meu pai disse: "Pra quê? Você vai desistir no meio." Como sempre, aquilo doeu mais do que ele imagina. No jantar, eu só ficava calada, enquanto meu pai perguntava pros meus irmãos sobre os planos deles, os sonhos, como foi o dia. Pra mim, ele nunca perguntou nada, nem uma vez. Quando eu falava, recebia só um olhar impaciente ou um sorriso falso. Aprendi a ficar quieta, a não atrapalhar o brilho dos meninos. Mas por dentro, algo começou a mudar. Não era só tristeza, era outra coisa. Raiva, uma vontade de provar meu valor. Comecei a me esforçar mais, não para ele me notar, mas para eu mesma me sentir importante. Parei de tentar ganhar o amor dele. Comecei a focar em construir uma vida que ele não pudesse ignorar. Uma versão de mim que ele fosse obrigado a enxergar. Cansei de ser a filha esquecida. Um dia, prometi a mim mesma, ele ainda vai lembrar de mim. Mas não como a garota calada que ele ignorou. E sim como a mulher que virou o jogo. Se você entrasse na nossa casa nas férias, ia aparecer cena de comercial de família perfeita. Risadas na cozinha, meus irmãos jogando futebol no quintal, meu pai sorrindo com uma cerveja na mão. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia como era ser o fundo do vídeo dos melhores momentos, de outra pessoa. Jake e Ryan nasceram para brilhar. Pelo menos era isso que meu pai fazia parecer. Jake, o mais velho, tinha um charme que parecia tirar até as listras de um tigre. Ele era aquele tipo de cara que nunca estudava, mas mesmo assim passava, só com um sorriso torto e uma piscadinha. Papai era louco por ele. Eles tinham piadinhas só deles, usavam chapéus de pesca iguais, e até tinham um aperto de mão secreto que inventaram quando o Jake tinha 10 anos. Lembro de uma vez, vendo escondida do corredor, quando o Jake mostrou pro nosso pai uma ideia de negócio rabiscada num guardanapo. Papai olhou para ele como se ele tivesse acabado de resolver o problema da fome no mundo. Deu um tapinha nas costas dele e disse: "Esse é meu garoto, você tem cabeça de líder." Ryan, o caçula, era o atleta da família. A estante dele vivia cheia de troféus de futebol. Papai ia em todos os jogos, faça sol ou faça chuva, e gritava na beira do campo como se fosse técnico de time profissional. Quando Ryan fez o gol da vitória, papai fez até festa no quintal, churrasco, música, os vizinhos todos convidados. E eu também estava lá, claro, lavando os pratos, arrumando as coisas. Uma vez eu consegui um emprego ótimo, porque fui aceita num programa de honras. Aconteceu só uma vez. E o que teve? Nada. Sem festa,
Sem jantar especial, só um comentário rápido no café da manhã, entre uma mordida e outra de torrada. Programa de honras. Hein? Legal. Eu estudava até tarde, me esforçava em todas as matérias, fazia bicos para pagar cursos extras. Ganhei certificados, medalhas pequenas, até consegui uma bolsa de estudos. Mas nada disso teve o mesmo brilho para os olhos do meu pai. Nos jantares de família, ele falava todo orgulhoso da startup nova do Jake ou do novo treino do Ryan. Quando eu comentava do meu estágio numa empresa importante, ele só assentia e já mudava de assunto. Jake, conta aí como foi aquela reunião com os investidores. A mensagem era bem clara, eles eram o show principal. E eu era só o intervalo. O mais triste é que eu nunca odiei meus irmãos. Eles nunca foram maldosos comigo. Eles gostavam de estar no centro das atenções. Sim, mas nunca me empurraram para fora. Foi o meu pai que fez isso. E eu nunca entendi o motivo. Tentei de tudo, ser útil, ser independente, ter sucesso. Mas nada parecia funcionar. Às vezes eu pensava, será que ele percebe o quanto esse favoritismo machuca? Outras vezes, eu achava que ele sabia. Sim, só não se importava. Eu dizia para mim mesma para deixar isso para lá. Focar em mim, não precisar da aprovação dele. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu ainda queria. Só uma vez, eu queria ouvir ele dizendo, eu tenho orgulho de você, Alina. E não porque ele era obrigado a dizer, mas porque era de verdade. Esse momento nunca chegou. Mas outro chegou. Um que mudaria tudo. E não do jeito que ele queria. Era para ser o meu grande momento. O resultado de anos virando noites, perdendo festas, cheia de dúvidas. Eu tinha criado minha própria startup, uma plataforma digital super inovadora que prometia mudar o mercado local. Não era só um negócio. Era tudo que eu tinha dentro de mim, cada lágrima, cada silêncio, cada momento em que eu acreditei em mim mesma mesmo quando ninguém mais acreditava. O evento de lançamento foi numa sala moderna e chique, no centro da cidade. Tinha investidor, imprensa local, gente importante do setor, todo mundo curioso, com expectativa nos olhos. Subi no palco com o coração batendo tão forte que parecia que ia pular do peito. Comecei a falar sobre minha ideia, tudo o que enfrentei, e o futuro que minha plataforma poderia trazer. A sala estava em silêncio, todo mundo prestando atenção em cada palavra que eu dizia. Pela primeira vez, senti que estavam me vendo de verdade não por causa de alguém, mas por mérito meu. Depois da apresentação, o clima mudou. Vieram muitos apertos de mão, parabéns, e até ouvi elogios de investidores experientes que acharam meu trabalho promissor. Com um sorriso tímido, fui para um cantinho mais tranquilo e me deixei sentir orgulho, só um pouquinho. Mas esse orgulho não durou muito. Naquela mesma semana, a família se reuniu para um jantar comemorativo. Na verdade, era mais uma daquelas reuniões que serviam para mostrar quem tinha feito mais sucesso. A sala de jantar estava com uma luz suave. Meus irmãos chegaram como sempre, cheios de confiança, contando as últimas conquistas com aquele ar de estamos vencendo na vida. O ambiente já vinha carregado com aquele favoritismo que era quase tradição na nossa casa. Quando o jantar começou, meu pai, Richard, sentou na cabeceira da mesa, como sempre. A conversa rolava, até que, claro, o assunto virou quem fez o que de bom. Eu ainda tinha uma esperança de ouvir uma palavrinha, um elogio, um simples parabéns. Mas não foi isso que aconteceu. Com toda a naturalidade do mundo, meu pai começou a falar dos feitos da família. Ryan fez o terceiro home run da temporada. Disse ele, sorrindo orgulhoso. Todo mundo riu, bateu palmas. E Jake, ouvi que fechou outro negócio pro novo projeto. Muito bem, filho. Parecia até que ele estava lendo um roteiro, tudo no tom certo, como sempre. Eu pigarreei, tentando entrar na conversa. Falei animada, eu também lancei meu próprio negócio. Mas nem deu tempo de continuar. Meu pai me cortou com um gesto, como quem diz, tá bom, já entendi. Sim, a gente sabe que você anda ocupada, querida, ele disse, como se eu tivesse só contado que arrumei o armário da cozinha. A sala ficou em silêncio por uns segundos. Algumas pessoas balançaram a cabeça, tentando disfarçar, mas ninguém ligou pro que eu estava dizendo. Ninguém quis saber mais. Aquilo me doeu. Lembrei de todas as vezes que contei pequenas vitórias e elas foram ignoradas, como se fossem nada perto dos troféus e contratos dos meus irmãos.
Naquele momento, parece que tudo desabou dentro de mim. Cada esforço que foi deixado de lado, cada elogio falso, cada vez que me fizeram sentir invisível, tudo veio de uma vez só. Foi aí que uma coisa mudou em mim. No meio daquele jantar cheio de aplausos pros outros, eu senti algo diferente, uma clareza forte, como um estalo. Entendi que não importa quantos degraus eu subisse, para ele, eu nunca ia ser o suficiente. E foi nesse instante que eu decidi, não dava mais para ser a filha que se escondia no canto. Eu ia construir uma vida tão incrível, tão brilhante, que ele não teria mais como me ignorar. E se ele insistisse em fingir que eu não existia, então talvez, um dia, ele teria que encarar as consequências de tudo isso. Depois daquele jantar, algo dentro de mim se desligou. Não foi por raiva. Foi por clareza. Parei de tentar. Não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de parar de correr atrás de uma aprovação que nunca ia vir. Não discuti, não expliquei, nem pedi mais para ser ouvida. Só fiquei quieta. Comecei a ir menos nas reuniões de família e a passar mais tempo em silêncio, focada em mim e nos meus sonhos. Saí da cidade, aluguei um apartamento simples, mas tranquilo, num bairro mais afastado. E mergulhei de cabeça no trabalho, como se fosse o ar que eu respirava. A startup que eu tinha criado, que minha própria família mal notou, virou o meu mundo. No começo, não deu muito dinheiro. Teve semana que meu jantar era só torrada com café solúvel. Peguei vários freelas para conseguir pagar as contas. Teve noite que chorei baixinho, debaixo da mesa, me perguntando se eu realmente era boa o bastante para isso. Mas sempre que a dúvida batia, vinha junto um pouquinho de força. Não tinha ninguém batendo palmas para mim, ninguém dizendo vai, você consegue. Mas pela primeira vez, eu estava fazendo algo por mim mesma. Aprendi a resolver problemas sozinha, a escrever propostas, a aguentar nãos, e a correr atrás de cliente como quem tem fome, aquela fome de quem passou a vida sendo ignorada. Às vezes, eu olhava as redes sociais e via fotos do Jake em conferências, com meu pai ao lado sorrindo, ou do Ryan ganhando mais um troféu, com uma legenda dizendo o orgulho da família. Aquela dorzinha vinha, como uma ferida que não fechou direito, mas eu não deixava ela me parar. Respirava fundo, fechava o celular e voltava pro trabalho. O meu sucesso não ia vir de aplausos. Ia vir da minha persistência. Fui crescendo em silêncio. Sem anúncio, sem boletim de novidades para a família. Só noites longas, muito esforço e, às vezes, um cliente dizendo: "Você foi a única que entendeu o que a gente precisava." Essas palavras valiam mais do que qualquer elogio do meu pai, porque eram de verdade. Depois de um ano, a empresa começou a dar certo. Mais gente começou a usar nossa plataforma. Um investidor viu o potencial e entrou com grana. Consegui contratar uma pequena equipe, pessoas como eu, que também sabiam como era ser subestimado. Juntos, a gente construiu algo incrível. Mesmo assim, continuei na minha. Não mandei e-mail de Natal. Não fui em reunião de família contando vantagem. Deixei eles acharem que eu continuava sendo a mesma de antes, vivendo uma vidinha simples. Era assim que eu queria. Mas dentro de mim, tudo estava mudando. Minha postura mudou. Minha voz ficou mais firme. Eu parei de ter medo de ocupar espaço. Eu não precisava mais da validação deles. Porque eu tinha achado algo muito melhor. Eu me achei. Pela primeira vez na vida, eu comecei a tomar decisões sem ficar pensando no que os outros iam dizer. Comprei meu primeiro carro com meu dinheiro. Assinei o contrato de um escritório bonito, com janelas enormes, de vidro, do chão até o teto. E fiz tudo isso sem precisar ouvir um parabéns de ninguém. Me tornei a mulher que um dia eu sonhei ser. Aquela que meu eu do passado achava que precisava virar só para ser aceita por eles. Mas agora, eu estava fazendo isso só por mim. E nesse silêncio, eu estava construindo algo muito maior que uma carreira. Eu estava construindo liberdade. Até hoje me lembro da primeira vez que passei na frente do espelho e não desviei o olhar. Meu reflexo já não parecia mais o de uma filha esquecida. Ela parecia alguém que saiu da sombra e construiu a própria vida com as próprias mãos. Não era nada chamativo, era uma força tranquila, que não precisa gritar para ser notada, mas que também não dá para ignorar. E logo, eles também não iam mais conseguir me ignorar. Não depois do que eu estava prestes a fazer. Eu não ia para casa fazia quase 2 anos. Nem em aniversário, nem em feriado, nem nos telefonemas obrigatórios.
O silêncio era dos dois lados. Ninguém veio perguntar como eu estava, e eu também não esperava que perguntassem. Esse é o problema de ser esquecido. Com o tempo, a gente se acostuma com o próprio sumiço. Mas esse ano, eu decidi fazer diferente. Respondi no grupo da família confirmando presença no jantar de Dia dos Pais. Sem explicação, sem conversa, só mandei: vou estar lá. As reações foram um misto de emojis e silêncio desconfortável. Dava quase para sentir o clima estranho pelo celular. Na noite anterior, eu estava em frente a um carro preto de luxo numa concessionária. Assinei os papéis com um sobrenome diferente, o mesmo que eu tinha registrado oficialmente depois de abrir meu negócio. Eles nem iam reconhecer. Ninguém nunca quis saber o que eu estava fazendo ou em quem eu estava me tornando. Do meu lado, tinha um envelope preto, bonito, com papel grosso e caro. Lá dentro, um único documento que ia mudar tudo. Chegou o Dia dos Pais. Me arrumei com cuidado, não para impressionar ninguém, mas para lembrar a mim mesma quem eu sou hoje. Cada peça de roupa era confiança, cada passo, firmeza. Entrei na garagem. O motor do carro fez aquele barulho de potência, parecia até um aviso. Meus irmãos já estavam lá, rindo e brindando no quintal. Papai, sentado na cabeceira da mesa, com aquele sorrisão, copo na mão, como sempre gostou de fazer. Quando ele me viu, por um segundo, parecia confuso. Aquela segurança dele deu uma balançada. Aí ele sorriu: olha só quem apareceu. Todo mundo olhou para mim. Dava para sentir a surpresa e o julgamento no ar. Eu sorri de leve. Oi, gente, feliz Dia dos Pais, pai. O jantar foi mais do mesmo, risadas forçadas, piadinhas sutis. Jake falou do novo apartamento. Ryan se gabou de mais uma promoção. Papai só sorria e balançava a cabeça, como se fosse o rei do castelo cercado pelos filhos preferidos. Até que chegou minha hora. Levantei devagar. O silêncio se espalhou pela mesa. Eu trouxe uma coisa para você, falei olhando direto para ele. Saí, deixando a porta aberta. Minutos depois, entrei com o carro preto na garagem. Lindo, brilhante, impossível de ignorar. Desci, voltei para dentro da casa e coloquei o envelope preto bem na frente dele, na mesa. Para você, pai, feliz Dia dos Pais. A sala ficou em choque. É um carro? Perguntou Jake, tentando ver a garagem. Ryan se inclinou para frente. Espera, você que comprou aquilo? Papai olhou das chaves para mim, sem conseguir falar nada, completamente sem reação. Ele pegou o envelope com a mão um pouco trêmula. O que é isso? Abre aí, falei baixinho, com a voz calma, sem pressa. Todo mundo se inclinou para ver enquanto ele tirava o papel de dentro. Por alguns segundos, o rosto dele não mudou. Mas então os olhos começaram a correr pela folha e, devagar, ele foi perdendo a cor. O queixo travou. O que é isso? Ele perguntou, agora me encarando sério. Dei um sorriso sem mostrar muita coisa. Lê com atenção, você vai entender. E com isso, me virei, saí pela porta e entrei no carro. Fui embora enquanto começava a gritaria lá dentro. Aquele envelope não era só papel. Era o documento que mostrava que a empresa para a qual ele trabalhava agora era minha. O trabalho dele, o orgulho dele, o status dele, tudo agora estava sob o meu comando. Feliz Dia dos Pais, de verdade. A casa continuava igual, toda arrumada, bonita, mas com aquele ar gelado. Minha mãe entrava e saía da sala de jantar como um fantasma educado, enchendo copos e rindo de piadas sem graça. Meus irmãos já tinham bebido, e o clima era o de sempre, cheio de regras escondidas e velhos costumes. Eu estava sentada quieta na ponta da mesa, o envelope preto ainda na minha bolsa, pesando como se fosse meu coração batendo. As chaves do carro estavam no bolso do meu casaco, e o carro parado na entrada da garagem, bem à vista de todo mundo. A conversa rolava como se eu nem estivesse ali. Ryan falava do novo investimento. Jake fazia piada de quem ainda mora de aluguel. E papai, claro, sorria, concordando com tudo, se sentindo o grande chefe da família. E aí, pai, como vão os negócios? Jake perguntou, levantando o copo. Papai riu. Na correria de sempre, mas nem todo mundo aguenta esse tipo de pressão, né? Tem que ter coragem. Ele olhou para Ryan. Pelo menos eu tenho 2 filhos que sabem ser líderes. Levantei uma sobrancelha, mas fiquei quieta. Já nem tentavam esconder mais. Aí ele olhou para mim.
E antes mesmo de abrir a boca, eu já sabia o que vinha. E ali está a perdedora da família, disse, apontando para mim com aquele sorrisinho, ainda fingindo ser a ovelha negra. Hein? Todo mundo riu. Jake quase engasgou de tanto rir. Ryan bateu na mesa. Eu só fiquei com a mão no colo. Sem piscar, sem sorrir. Esperei. Quando as risadas foram diminuindo, levantei devagar. Do jeito de quem já sabe como essa história termina. Na verdade, pai, eu trouxe uma coisinha para você, falei tirando o envelope da bolsa. Um presente de Dia dos Pais. A sala ficou muda. Até o ar pareceu parar. Andei até ele e coloquei o envelope na mesa, bem na frente dele. Ele olhou, desconfiado. O que é isso? Abre. Cruzei os braços e fiquei parada. Ele abriu o envelope como se fosse brincadeira ou um dinheiro qualquer. Mas conforme ele foi lendo, o rosto dele mudou. Primeiro, confuso. Depois, com cara de isso não pode ser. Por fim, um susto crescendo devagar. O quê? Que porcaria é essa? Ele disse, me encarando com os olhos apertados. Você lembra da Anderson Tech? Perguntei. A empresa onde você trabalha faz 10 anos? Ele não respondeu. Ela tem um novo dono agora. Silêncio. Eu comprei, continuei, num acordo bem discreto. A partir da semana passada, tudo mudou. O silêncio foi total, um silêncio que até fazia barulho. Me inclinei só um pouquinho e falei com firmeza. Então, não, eu não sou a perdedora dessa mesa. Sou a mulher que virou o chefe do seu chefe. A boca do meu pai se abriu, mas não saiu som. Jake ficou branco. Ryan deixou o garfo cair no prato. E aquele carro ali fora? Falei olhando para a janela. Fazia parte da apresentação, mas vou levar comigo agora. Virei sem esperar ninguém dizer nada. Saí e entrei no carro. Me sentei no banco do motorista. O motor ligou com um rugido forte, como eu me sentia. Quando comecei a sair, ouvi ele gritar lá de dentro. Mas não era grito de raiva. Era medo. O som do motor ficou mais alto enquanto eu me afastava. Fiquei com os olhos firmes na estrada, sentindo o peso do que tinha acabado de fazer. Mas não era mais sobre vingança. Era sobre me libertar. Por anos, vivi escondida numa família que nunca me enxergou de verdade. Agora, era eu quem fazia sombra. E eles não podiam mais ignorar. Mas não era só o momento que pesava. Eu sabia o que estava acontecendo lá dentro. Dava para imaginar como se eu ainda estivesse ali. O silêncio, o choque, a confusão. Mesmo não estando mais lá, eu sabia que o que eu fiz falava mais alto do que qualquer coisa que eu poderia ter dito. Lá dentro, meu pai tremia, segurando o papel com força. Olhou para os meus irmãos, tentando achar palavras, mas nada saía. O pânico começou a tomar conta do corpo dele, como um arrepio que não passa. Pai? Jake chamou, agora com a voz baixa. Se levantou e foi até ele, que estava parado, como uma estátua. O papel ainda firme nas mãos dele. O que está acontecendo? Ryan, sempre cheio de confiança, já estava em pé também, tentando espiar o papel. O que é isso? Parece que... Espera, isso é real? Meu pai não respondeu. Os olhos dele grudados no documento, passando por cima das palavras, mas sem entender direito. O papel era simples. Mas para ele, parecia uma sentença. Um fim. Na minha cabeça, eu já ouvia as perguntas dele. O desespero, a tentativa de entender. Aquele homem que sempre teve resposta para tudo, agora não sabia o que dizer. E nada do que ele fizesse ia mudar aquilo. Até que Jake não aguentou mais. Pai, o que está escrito aí? O que está acontecendo? Meu pai olhou para cima, com o rosto branco. A boca abria e fechava, como se faltasse ar. É uma transferência de propriedade, murmurou, com a voz fraca. Uma reversão de ativos, tudo, a empresa, a casa, as ações. O pânico dava para ouvir na voz dele. Meus irmãos ficaram duros. Ryan piscou várias vezes, tentando entender. Espera, você está dizendo que, esse documento, quer dizer que agora ela é dona de tudo? A ficha caiu com força. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não era desconfortável. Era pesado, sufocante. Meu pai sempre foi o pilar, o homem que todo mundo seguia. Agora, era ele que estava caindo. O império dele desmanchando bem na frente dos filhos. Eles não sabiam nem como reagir. Jake cambaleou para trás,
o rosto vermelho de raiva. Como diabos ela conseguiu fazer isso? Sussurrou, com a voz já quase gritando. Ela não é nada. Somos nós que ralamos para conquistar tudo isso. Como ela conseguiu? Papai levantou a mão, tremendo, a cabeça dele ainda tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela não é nada, ele murmurou, com a voz embargada. A verdade é que, ela é tudo. Ryan franziu a testa. A arrogância dele sumiu, deu lugar à dúvida. Como assim, pai? O que está acontecendo? Como isso aconteceu? Ela é dona de tudo, respondeu meu pai, quase num sussurro. Dona da empresa, dona da casa, tudo que eu construí, agora é dela. As palavras dele ficaram ali no ar, pesadas como chumbo. Meus irmãos, que sempre olharam para ele como um rei, agora encaravam uma realidade que eles nem sabiam como processar. Para eles, eu nunca fui ameaça. Eu era só um detalhe, alguém que eles nem contavam. Mas agora, eu era quem tinha o poder. Eu não entendo, disse Jake, a voz trêmula. Como ela conseguiu isso? Quando? Por que a gente não soube? Papai levantou os olhos devagar. Tava derrotado. Ela não queria que vocês soubessem. Nem precisava contar nada. Ela não precisa de vocês. Ryan deu um passo para trás, tentando se recompor. Mas como ela conseguiu tudo isso? Como? Ela não pediu nada, disse meu pai, agora com a voz mais dura. Ela só foi lá e fez. A sala ficou paralisada. Ninguém acreditava. Eles estavam vendo, com os próprios olhos, o resultado da minha subida silenciosa e calculada. Pela primeira vez, meus irmãos foram forçados a encarar a verdade. Eu nunca fui um fracasso. Eu era quem estava trabalhando quieta, sem fazer alarde, sem precisar de palmas. E agora, tudo o que eles achavam garantido, era meu. Meu pai suspirou fundo, tentando segurar a respiração irregular. Ela é mais esperta do que eu imaginei, murmurou. E agora? Não tem como voltar atrás. Dava para ver no rosto deles o medo, o pânico, a confusão. Mas para mim, aquilo era o começo. O começo de algo novo. Eu estava, finalmente, ocupando o meu espaço. Não como a filha esquecida, mas como a mulher que conquistou o direito de ser vista. Não olhei para trás enquanto ia embora daquela casa. O peso que eu carregava há anos sumiu. Aquela vontade de provar algo, de ser aceita, aquela sede por aprovação que nunca veio, tudo isso ficou para trás. Eu consegui, não porque eles me deram valor, mas porque eu me dei. Meu celular vibrou com mensagens. A família estava em choque, tentando entender o que eu tinha feito, porque fui embora tão de repente, e o que significava aquele papel. Eu sabia que o susto ia ser grande, principalmente pro meu pai. Mas, sinceramente, eu não me importava. Eu já tinha tirado deles o que realmente precisava, a força para seguir. A liberdade de não depender mais da aprovação de ninguém. Eu não era mais a filha ignorada, nem alguém que eles podiam controlar. Agora, eu era dona de mim. E enquanto a noite passava, eu sabia, eles ainda estavam lá, parados, olhando aquele papel, tentando entender o tamanho daquilo tudo. Meu pai, que sempre fez pouco dos meus esforços, agora finalmente ia entender do que eu sou capaz. Mas já era tarde demais. Todos aqueles anos me ignorando, me tratando como se eu fosse sempre a segunda opção, agora iam cobrar o preço. Aquela casa nunca mais ia ser a mesma. O jogo virou. E eu não era mais aquela pessoa fácil de controlar ou deixar de lado. Meus irmãos, que sempre brigaram pela atenção dele, que nunca me enxergaram de verdade, agora iam ter que aceitar. Eu nunca fui só um figurante na história deles. Eu não precisava da aprovação deles, nem do amor, nem do reconhecimento. Eu construí minha vida sozinha, sem depender de ninguém. E hoje, eu sou uma mulher bem-sucedida, independente e, o mais importante, em paz. Quando olhei no espelho, vi alguém que lutou por tudo que tem. Alguém que conquistou o próprio espaço no mundo. E que não precisa olhar para trás para saber que venceu. A porta ficou para trás. Eu saí dali, mas caminhei direto pro meu futuro. Um futuro que é só meu.